Olá, meninas! Na videoaula de hoje, iniciamos um novo projeto aqui em nosso canal. Esse aqui é o tapete São Valentim. Ele é um tapete trabalhado com a base com barbante natural número 8. Um tapete pequeno, terá no final 95 centímetros de diâmetro. Então, é para aquele cantinho especial aí da sua casa. Os detalhes dele aqui em vermelho, eu trabalhei com duas mesclas de vermelho diferente e são barbantes número 6. A flor e 4 corações, eu trabalhei com a mescla de vermelho claro. Outros 4 corações que foram aplicados aqui ao meio. E mais aqui o contorno dos corações formados aqui no desenho do tapete, foram trabalhados com a mescla de vermelho escuro. A mescla do vermelho escuro você vai precisar de 60 gramas e a mescla clara são 40 gramas. E são barbantes número 6 e a base 750 gramas do barbante número 8. O tapete foi todo trabalhado com a agulha número 4. Apenas esses corações aqui, que foram aplicados, é que são trabalhados com a agulha número 3,5. Esse coração é o coração número 3 da videoaula Corações Perfeitos. Eu ensinei a fazer 3 tamanhos de coração. Então, esse aqui é o maior deles. E eu estou deixando o link dos corações logo aqui abaixo da nossa videoaula. Esses corações aqui foram colados, então usei a cola jeans da Acrylex, mas caso você prefira, você pode costurar os seus corações aqui, ou com o próprio barbante que você trabalhou o coração, ou também com a linha de pipa. A linha de pipa é uma linha bem maleável para você fazer costura e ao mesmo tempo ela é bem resistente. E o acabamento também vai ficar mais delicado, vai ficar mais perfeitinho aqui, ok? Para acabamento aqui da flor inicial, eu coloquei uma pérola número 8, mas essa parte aqui é opcional, você pode deixar a sua flor sem a pérola ou colocar um outro tipo de acabamento aqui, certinho? Quando nós chegarmos até a carreira 24, nós trabalhamos em carreiras circulares. Quando você chega da carreira 25 até a 28, essas partes aqui do coração que estão separadas aqui dos outros módulos, elas são feitas realmente separadas. Nós vamos trabalhar em cada coração, unindo aqui esses 2 módulos que você vai trabalhar até a carreira 24, aí você vai unir, fazendo carreiras de vai e volta, e quando você termina, dá a impressão que vai ficar embolado. Mas depois, quando a gente fizer esse trabalho aqui, com contorno, você vai ver que o ponto vai ficar abertinho. Mas caso você prefira também, você pode passar com um ferro quente pelo avesso, essa parte aqui, que aí você vai perceber que os pontos vão ficar todos certinhos. Não se preocupe que depois seu tapete vai dar certo, ok? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, vamos começar. Nós vamos começar trabalhando aqui com a mescla de vermelho. Vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e vou fazer uma correntinha. E trabalho aqui 8 pontos baixos. Então, são 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Pego aqui o fio do círculo, puxo para ele se fechar. Venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Formamos aqui a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, eu vou subir 2 correntes. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Essas 2 correntes equivalem a um ponto alto fechado aqui junto com o segundo. Então, agora eu vou fazer 3 correntes. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto fechando apenas a primeira laçada, faço um segundo ponto alto fechando apenas a primeira laçada, ficam 3 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Faço 3 correntes, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, faço um segundo ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, ficaram 3 laçadas, faço mais uma, fecho todos juntos. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, fazendo em cada ponto que tenho na base, um bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntes. Então, fiz aqui 3, 6, 8. Venho aqui nesse primeiro ponto alto que iniciamos. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Temos a segunda carreira pronta. Ficou assim. Para fazer a terceira carreira, eu vou passar para a próxima alça com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes que equivalem aqui ao primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto. Agora, vou fazer 5 correntes de separação. 1, 2, 3, 4, 5. Passo para a próxima alça, faço 2 pontos altos. Depois, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima alça, prendo com mais 2 pontos altos. Então, em cada alça que você tem na base, você faz os 2 pontos altos e entre eles 5 correntes de separação. Vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas 5 alças, 5 correntes, recomeçando. Já finalizando a carreira, depois de fazer as últimas 5 correntes, eu venho aqui nessas primeiras 3 correntes que fizemos, pego aqui a alcinha da frente da terceira corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Você tem aqui a terceira carreira finalizada. Para fazer a quarta carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo, passo para a alça também fazendo um ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente, faço um ponto baixo aqui na alça. Agora, vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na mesma alça, faço outro ponto baixo. Então, formamos aqui uma pequena pétala. Vou fazer 2 correntes de separação, passo para a próxima alça de 5 correntes e volto a fazer um ponto baixo, 5 pontos altos. Então, já fiz 2, 3, 4
e 5. E aqui na mesma alça faço outro ponto baixo, ficando assim. Para passar de uma alça para outra, você faz 2 correntes de separação. Passa para a próxima alça e volta a fazer a mesma sequência. Um ponto baixo, 5 pontos altos, outro ponto baixo. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, para formar aqui a última alça, eu vou fazer uma corrente. Nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, vou fazer meio ponto alto. Assim, nós finalizamos a carreira com o fio aqui no meio da alça. Finalizamos a 4ª carreira. Nela, nós trabalhamos 8 pétalas. Certinho? Para fazer agora a 5ª carreira, eu vou subir uma corrente. Nesse mesmo espaço aqui da alça, faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo para a próxima alça de 2 correntes e faço um ponto baixo. Nós vamos formar alças agora aqui por trás da pétala. Novamente faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na próxima alça de 2 correntes e prendo com um ponto baixo. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer as últimas 6 correntes, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Olhando pela frente, você só vê as pétalas. Olhando aqui por trás, você tem as alcinhas passando aqui por trás das pétalas. Para fazer agora a carreira número 6, eu vou passar aqui para a próxima alça fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e aqui faço um ponto baixo, 2 correntes. Vou fazer agora 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora faço as 2 correntes, venho na mesma alça e prendo com um ponto baixo. Então, formamos aqui uma pétala maior. Passo para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, mais 7 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço mais 2 correntes e prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto baixo da última pétala, eu vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos, aqui essa 6ª carreira. Então, ficou dessa forma. Aqui nós vamos cortar o fio. A partir daqui, eu vou trabalhar com meu fio liso. Vou passar aqui a minha agulha pelo mesmo ponto de base e puxo essa sobra aqui para trás, depois nós arrematamos. Agora, eu vou trabalhar com barbante natural. Esse meu primeiro fio foi o número 6, esse segundo aqui é o número 8. Continuo trabalhando com a agulha número 4.
eu vou prender o fio na agulha, venho aqui no meio da pétala, nesse ponto alto aqui no meio, que é o número 4, nós temos 7 pontos altos, que nesse aqui do meio você vai prender com um ponto baixo. Vou fazer agora uma alça de 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fez as 13 correntes, vai na próxima alça, no ponto do meio, aqui dessa próxima pétala, onde você tem o ponto alto número 4, prende com um ponto baixo. Novamente faz 13 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai na próxima pétala, no ponto do meio, e prende com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando, fiz as últimas 13 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, trabalhamos aqui 8 alças com 13 correntes presas por um ponto baixo, aqui sempre no meio de cada pétala que você já tinha na base. Para fazer agora a 8ª carreira, eu vou passar aqui para dentro dessa próxima alça, fazendo aqui um ponto baixíssimo, uma corrente, e vou fazer aqui um ponto baixo. E faço mais 2 correntes para a altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 7 pontos altos. Você vai fazer aqui um bloco com 8 pontos no total. Então, o primeiro ponto baixo e as 2 correntes equivalem ao primeiro ponto alto. Então, contando aqui, você tem 3, 6, 8 pontos, contando com um ponto baixo e as 2 correntes. Fez os 8 pontos, você faz 3 correntes de separação. Aqui na mesma alça, vai fazer outros 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, vai ficar assim. Vai passar para a próxima alça e já faz os 8 pontos altos. Não tem nenhuma corrente para passar de uma alça para outra. Então, faz aqui o bloco de 8 pontos. Já fiz 4, 5, 6, 7 e 8. Faz 3 correntes de separação. Na mesma alça, faz novamente 8 pontos altos. Então, em cada uma das 8 alças que você tem na base, você vai trabalhar no final 2 blocos de 8 pontos altos e no meio da alça, entre um bloco e outro, você vai fazer as 3 correntes. 3, 6, 8. Apenas aqui no meio. Para passar de uma alça para outra não tem corrente, vai ficar assim. Vou aproximar aqui para você ver. Eu vou completar aqui a mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira,
Depois de fazer aqui o último bloco de 8 pontos, eu venho aqui nesse primeiro ponto que iniciamos, que é o ponto baixo e as duas correntes, nessa segunda corrente, pegando aqui a alcinha da frente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós trabalhamos nas alças 2 blocos de 8 pontos e 3 correntes aqui ao meio, ok? Finalizamos a 8ª carreira. Vamos agora iniciar a carreira de número 9. Eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, um ponto baixo, mais 2 correntes para a altura do ponto alto. E vou trabalhar agora mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui no final, você tem um bloco com 7 pontos. O primeiro ponto aqui ficou vazio. Agora, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feitas 7 correntes, passo para outra lateral do bloco e vou trabalhar a partir do ponto alto. Vou fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Nós vamos deixar o último ponto de base vazio aqui do bloco. Então, ficou assim. Salto aqui o último ponto de base desse bloco que estou trabalhando e o primeiro do outro bloco. Então, você vai saltar 2 pontos na base. A partir do próximo, vai fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fez os 7 pontos, agora vai fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa já para outra lateral e vai trabalhar novamente 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira número 9. Nos blocos, agora você vai trabalhar 7 pontos altos em cada uma das laterais. E no meio do bloco, em cima aqui dessa alça de 3 correntes, você vai ter agora uma alça com 7 correntes. Vai ficar assim. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Para fazer agora o último ponto aqui, nós trabalhamos os 7 pontos altos. Agora, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciamos, pegando apenas a alcinha da frente. Então, finalizamos a carreira 9. Nela, os blocos passaram a ter 7 pontos aqui em cada lateral e uma alça de 7 correntes aqui ao meio, ok? Para fazer a carreira 10, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo, mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou trabalhar mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa carreira 10, os nossos blocos vão passar a ter apenas 6 pontos aqui, 6 pontos altos em cada lateral.
Então, fiz o ponto baixo e as 2 correntes, equivale a um ponto alto, mais 5 pontos. Então, completaram aqui os 6 pontos. Agora, vou fazer 3 correntes. Aqui dentro dessa alça de 7 correntes ao meio, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Então, vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Retiro aqui a agulha da laçada, pego aqui o primeiro ponto alto, coloco novamente a agulha na laçada, fecho a laçada, passo por dentro, formando o ponto pipoca. Vou fazer 5 correntes de separação. E aqui nessa mesma alça, vou fazer um outro ponto pipoca. Então, novamente, faço 5 pontos altos. Retiro aqui a agulha da laçada, pego o primeiro ponto alto, pego novamente a laçada, passo aqui por dentro, formando assim um outro ponto pipoca. Agora, faço 3 correntes, passo para os pontos altos, a partir do primeiro ponto, aqui já da outra lateral, eu vou trabalhar 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiz os 6 pontos altos, salto 2 pontos na base, passo aqui para o segundo ponto do outro bloco, e aqui eu vou trabalhar mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 3 correntes de separação, passo para a alça, faço aqui os 5 pontos altos. Retiro a agulha da laçada, volto no primeiro ponto alto, passo a agulha, pego novamente a laçada, você fecha para ela não desmanchar, passo aqui por dentro. Faço 5 correntes, faço aqui mais 5 pontos altos nessa mesma alça, para formar aqui o segundo ponto pipoca. Formou o ponto pipoca? Faz 3 correntes, passa para outra lateral do bloco e trabalha 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência da carreira número 10. Vai ficar dessa forma, vou colocar aqui para você ver. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloco de 6 pontos, eu vou saltar aqui os últimos 2 pontos na base, venho aqui nessa segunda corrente que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui nós finalizamos a carreira de número 10. Nela você trabalhou blocos de 6 pontos altos aqui nas laterais e 2 pontos pipoca aqui nessa alça de 7 correntes que tínhamos aqui na base. Finalizada a carreira 10, agora vamos iniciar a carreira 11. Eu vou iniciar da mesma forma que fizemos as últimas 2 carreiras, passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo.
uma corrente, um ponto baixo, mais 2 correntes para a altura do ponto alto. E agora vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar para essa alça aqui no meio dos pontos pipoca e vou trabalhar 5 pontos altos. Formo aqui um ponto pipoca, então deixo a laçada, pego aqui a minha agulha, passo no primeiro ponto, puxo de novo a laçada aqui por dentro, formei um ponto pipoca. Novamente faço 5 correntes de separação. Nessa mesma alça, vou fazer mais 5 pontos altos para formar aqui um segundo ponto pipoca. Fiz aqui o segundo ponto pipoca. Agora vou fazer novamente 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Passo aqui para os pontos altos na lateral, a partir do primeiro ponto que tenho na base, eu vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Salto 2 pontos na base, vou no próximo e trabalho mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui já estou trabalhando na lateral do outro bloco. Então, ficando dessa forma. Fez isso, passo aqui, faço as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para essa alça aqui no meio dos pontos pipoca. Vou fazer mais 5 pontos altos para formar aqui um outro ponto pipoca. Então, formei o primeiro ponto pipoca, novamente 5 correntes, e nessa mesma alça faço mais 5 pontos altos para formar um outro ponto pipoca. Formou o ponto pipoca? Faz 5 correntes. Passa para outra lateral do bloco e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira de número 11. Vai ficar dessa forma. Vou aproximar aqui para você ver. Para passar aqui de um bloco para o outro, sempre nós vamos deixando vazio aqui 2 pontos de base. Então, ficou assim. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer os últimos 5 pontos altos, nós vamos saltar aqui os 2 pontos que tem na base. Venho aqui nessa segunda corrente que iniciamos, o primeiro bloco, e fecho com um ponto baixíssimo. Finalizamos então a carreira 11. Nela, os blocos passaram a ter 5 pontos altos aqui em cada lateral. No meio, ficaram novamente 2 pontos pipoca.
ok? Para fazer a carreira 12, vamos iniciar da mesma forma que estamos iniciando as outras carreiras. Então, passo para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo, faço uma corrente, mais um ponto baixo e 2 correntes para a altura do ponto alto. E agora faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, a partir dessa carreira, os blocos vão passar a ter 4 pontos aqui na base. Agora, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa alça aqui no meio, entre os pontos pipoca, nós vamos trabalhar dessa vez 9 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ficando assim. Faço agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para outra lateral do bloco e vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Salto 2 pontos na base, vou já para a lateral do próximo bloco. A partir do segundo ponto de base, faço 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço as 5 correntes, passo para a alça no meio dos pontos pipoca e vou trabalhar 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faço as 5 correntes. A partir aqui dos pontos altos, você vai trabalhar 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira 12. Aqui na alça, no meio dos pontos pipoca, você vai ter um bloco com 9 pontos altos. Entre aqui essas alças, na lateral dos blocos, agora vão ser 4 pontos altos, vão diminuindo mais ainda. Então, vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos 4 pontos altos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei. Então, finalizamos aqui a carreira de número 12. Nela, nós trabalhamos aqui nessa alça, no meio dos pontos pipoca, um leque de 9 pontos altos. E aqui no bloco, ficaram 4 pontos altos em cada uma das laterais. Para fazer agora a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo e 2 correntes para iniciar. Estamos iniciando aqui a carreira 13. Agora faço mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. O bloco vai passar a ter 3 pontos agora em cada uma das laterais. Feito aqui esses 3 pontos, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nesse leque de pontos altos, eu vou trabalhar pontos altos em baixo relevo. Então, fiz aqui a laçada,
passo a minha agulha aqui antes do ponto, volto aqui por trás, conduzo o fio, ficam 3 laçadas na agulha e agora eu formo o ponto alto. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto, em baixo relevo, uma corrente de separação. Passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto em baixo relevo, uma corrente de separação. E vou trabalhar aqui um ponto alto em baixo relevo em cada ponto alto que tenho na base. E entre eles vou fazendo sempre uma corrente de separação. Então, fiz aqui 9 pontos altos em baixo relevo, sempre separados por uma corrente. Fez essa parte, volto a fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Passo para o bloco, que no primeiro ponto alto que tenho na base, faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no próximo outro ponto alto. Então, ficaram 3 pontos altos. Salto 2 pontos na base e faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Ficando assim. 3 pontos e 3 pontos. 2 pontos vazios aqui ao meio. Fez isso aqui, volto a fazer 5 correntes, passo para o leque de pontos altos e vou trabalhar um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Então, você vai fazer aqui um total de 9 pontos altos em baixo relevo e entre eles vou fazendo sempre uma corrente de separação. Completou aqui os 9 pontos altos em baixo relevo, você volta a fazer 5 correntes, vai passar para o bloco, vai fazer 3 pontos altos, salta 2 pontos na base e faz mais 3 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira de número 13. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você.